É uma alegria muito grande estar aqui nesta noite, vivenciando esse período especial para todos nós, que é o tempo da criação. E nós esperamos ter um encontro muito rico, onde possamos partilhar da riqueza espiritual de cada um dos que estão aqui presentes hoje e que possamos meditar a respeito desse tema tão importante, né? Que é a perspectiva do tempo da criação e da água, né? Da riqueza da água e das problemáticas também que enfrentamos. E eu gostaria de começar, antes de apresentar os nossos convidados e a gente começar o nosso encontro, gostaria de começar com uma canção linda do Guilherme Arantes, né? Que é a Planeta Água, para a gente... Desculpa, Jonas. Só um minutinho. Jonas é um amigo, é coordenador do CEPAT, tá? CEPAT é um organismo ligado ao Instituto Humanitas, tá? É uma obra da Companhia de Jesus, aqui também, tá? É de Curitiba, tá? E eu até já pedi para o Jonas para ele também contar um pouquinho das atividades que o CEPAT tem organizado nesse meio também, porque tem feito muita coisa, já faz algum tempo aí, tem sido um provocador de reflexões. Obrigado, Jonas. Desculpa te cortar, desculpa não ter te apresentado no início. Tá? Eu que agradeço. Eu também já esqueci eu poderia ter feito isso também, Beto, ter indicado de onde eu estava vindo, mas já começamos já direto, porque nós estamos também centrados aí no tema, mas agradeço muitíssimo aí o convite, então, e depois, na oportunidade, eu posso falar um pouco mais do CEPAT também, tá bom? Vamos, então, começar. Daí, estou vendo que mais pessoas estão entrando. Enquanto a música roda, eu acho que daí aqueles que estão chegando acabam de se achegar aqui conosco. Deixa eu voltar aqui. Espera aí, estou compartilhando. Não sei se vocês estão vendo a minha tela agora. Cosmovisão e crise hídrica. Tá vendo. Sim. O som está saindo, está baixinho. Mas eu acho que... Na fonte serena que abre o profundo grotão, água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão, águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão, águas que banham aldeias e matam a sede da população, águas que caem das tábuas do véu das cascadas, fogo de trovão. E depois dormem tranquilas nos lagos, nos água dos igarapés, onde arama d'água é misteriosa canção.
água que o sol evapora, o céu vai embora, vira nuvens de algodão. Gotas de água da chuva alegra a luz sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos, são as mesmas águas que enxergam o chão. E sempre voltam pro fundo da terra. Fundo da terra. Boa noite a todos. Boa noite. Água que nasce na fonte serena, que abre o profundo grotão. Água que faz inocente viagem, deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que movem moinhos, são as mesmas águas que encharcam o chão. E sempre voltam humildes pro fundo da terra. No fundo da terra. Então, acolhemos aí quem chegou durante a canção do Guilherme Arantes, e é com ela que nós gostaríamos de começar esse momento. E gostaria de agradecer, então, novamente aí o convite para estar aqui nessa mesa hoje com o Sheik Rodrigo Jalu e o Luiz Beltrão. Nosso tema, então, é Cosmovisão e Crise Hídrica. E vou apresentar rapidamente, então, o Sheik Rodrigo e o Luiz Beltrão, e depois nós combinamos aí como que nós conduzimos aí a parte da explanação de cada um. O Sheik Rodrigo Jalu é líder religioso do islamismo, imã do Centro Islâmico da Penha, em São Paulo,
defensor de direitos humanos e dos animais, formado na Universidade Internacional Al-Mustafa, ou Al-Mustafa, não sei ali certinho, na cidade de Qom, da República Islâmica do Irã. E o Sheikh Rodrigo fará para a gente um pouco essa leitura da cosmovisão dentro desse nosso tema, cosmovisão a partir da experiência de vida e religiosa dele, da religião na qual ele está inserido. E o Luiz Beltrão, né, é mestre em ciências florestais pela Universidade de Brasília e especialista em direito ambiental também pela mesma universidade. Consultor legislativo de meio ambiente do Senado Federal. É uma alegria, então, recebê-los neste nosso encontro. Nós poderíamos, então, a sugestão do Beto, começarmos com uma exposição, uma explanação do Sheikh Rodrigo, e depois, então, uma análise mais da problemática socioambiental feita pelo Luiz Beltrão. Tá? Então, nós temos 20 minutos para cada um de vocês fazerem essa exposição inicial e depois nós abrimos, então, para um diálogo aí com os participantes. Tá bom? Então, Sheikh Rodrigo, eu passo a palavra para você. E, desde já, muito obrigado pela sua generosidade de estar aqui conosco hoje, compartilhando um pouco da sua vida e experiência religiosa. Muito obrigado, Jonas. Boa noite a todos, em nome de Deus clemente misericordioso. Louvado seja Deus, o Senhor do Universo. Jonas, Luiz Beltrão, agradeço essa noite por estar presente com vocês e falar de um tema que, em verdade, é tão importante nos tempos atuais em que nós vivemos, em que nós vemos aí a questão da água e a falta da água, no Brasil e no mundo, né? Mas questão do Brasil, né? Mas vamos falar um pouco sobre o islamismo, né? Como nós enxergamos, primeiro, a importância da água dentro do Islã, né? Primeiro fato é que nós temos dentro da religião é de que quando Deus criou, né, dentre todas as criaturas, criou Adão, o primeiro ser humano da Terra, na visão religiosa nós falamos que ele criou o ser humano do barro junto com a água, né? Então era uma lama. Então, na verdade, a água ela é um composto do ser humano. O ser humano nada mais é que um bonequinho de terra, né? Uma argila misturada com água, uma terra misturada com água, que na verdade a água é aquilo que dá vida, né? Uma terra sem água ela não floresce. Assim como o corpo físico nosso, que é feito da terra, assim como uma planta precisa de água para brotar, uma semente precisa de água para brotar, o ser humano também ele precisa da água para a sobrevivência. Então, a primeira questão que nós sempre levantamos é o que quando falamos da essência da água na nossa vida. É a própria criação do ser humano. O ser humano nada mais é criado da terra e da água, né? Então, assim como uma planta que não é regada, ela não tem vida. Um corpo que ele não bebe água, ele não ingere água, ele também, supostamente, ele não vai passar a ter vida. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão, a parte da criação do homem, é o respeito à vida que todo ser humano tem que ter, né? E se a água ela faz parte da essência da vida, ela é comprovada que ela faz parte da existência da humanidade, na verdade, ela não tem fronteiras, ela não tem país, ela não tem uma nação, ela é algo mundial, ela é algo humanitário. Então, a crise da água, os cuidados com a água, o respeito pela água, ela é uma responsabilidade humanitária, muito mais do que ter a ver com algum órgão, um país, uma entidade, né? O terceiro ponto que eu trago para vocês para comentar, dentro do tempo que eu acredito que eu tenho,
é que nós sempre lembramos na religião que nada nessa vida é nosso, na verdade, né? Então, nem esse corpo físico que nós temos é nosso, né? Ele é da terra e ele volta para a terra, na verdade, né? Ele aduba a terra. Então, nem o corpo físico que nós temos, né? Então, o islamismo, ele tem vários cuidados, inclusive até quando fala, o muçulmano pode fazer tatuagem, alguns muçulmanos fazem autoflagelação, tudo aquilo que danifica o corpo físico, né? Que não é do desgaste natural dele, na verdade, isso daqui é um crime contra a humanidade. Então, e assim como não beber água, não consumir água, não cuidar do próprio corpo, né, não ter o respeito à própria vida, significa um pecado dentro do Islã. Então, o respeito ao próprio corpo físico, né? O corpo não é nosso, nada é nosso, tudo aquilo que a gente tem, nada é elevado, na verdade, só o Espírito carrega as obras que a gente deixa aqui, sejam elas boas ou sejam elas más, né? Então, partindo desse ponto em que nada é nosso, se tudo é emprestado, se até o corpo físico é emprestado, Deus me empresta um corpo físico para mim estar encarnado nele durante essa vida terrena, durante essa passagem nessa vida terrena, significa que ele há um desgaste natural, óbvio, mas que eu tenho que fazer o possível para entregá-lo esse corpo, devolver esse corpo quando desencarnar da melhor forma possível, faz parte da gratidão à vida, né? Entregar esse corpo da melhor forma possível. Onde os muçulmanos não consomem carne do porco, não bebem alcoólico, né? Tem uma série de cuidados que alguns desses cuidados são compreensíveis, outros não, mas tudo aquilo que Deus ordenou, seguro, é para o próprio bem do homem, o próprio bem da humanidade, né? E quando o ser humano ele deixa de cuidar dele mesmo, já é o primeiro erro. E a partir do momento que a pessoa ela não tem amor próprio, ela não cuida da própria saúde, ela não cuida dela mesma, como que ela vai cuidar do próximo? Como que ela vai cuidar da humanidade? Quando ela não tem respeito em reciclar, ela não tem respeito, ela não tem o cuidado em reciclar o material que dá para reciclar na casa dela, quando ela não tem cuidado, né, na questão de como ela consome a água, os alimentos, tudo. Como se ela não tem carinho por aquilo que é dela, que pertence a ela no mundo material, como que ela vai trazer isso daí para fora do portão da casa dela, né? Então, quer dizer, falta de amor próprio e falta de amor e respeito à vida, ao próximo, né? Algo que é de todos. O quarto item é o direito do próximo. O islamismo tem um livro que chama O Tratado dos Direitos, né? Esse livro ele deixa muito claro o direito do pai sobre o filho sobre o pai, o professor sobre o aluno sobre o professor. Tudo na vida é gerado sobre direito, né? E, na verdade, quando nós não cuidamos da água, que nós já falamos, é a essência da vida, é a essência do nosso corpo, é a essência da existência do mundo, né? Por enquanto, né, como a gente estava conversando outro dia, nós não estamos programados, ninguém está querendo viver em Marte, né, por enquanto. Então, enquanto nós temos ainda o nosso planeta água, né, nosso planeta aqui que nós habitamos, nós temos sim uma obrigação, né? E temos o direito de utilizar os meios que Deus deu para a gente sobreviver, mas nós temos também o dever de preservar todos os meios que Deus nos deu para sobreviver, né? E respeitar a água, respeitar a natureza em si, isso daqui é um dever de todo o muçulmano e de todo o ser humano. Então, o direito do próximo dentro do Islã é algo que tem muito peso, né? Quando a água ela faz parte da existência humana e eu me preocupo que na minha torneira sai água e lá no Nordeste não tem água, então eu desperdiço água aqui em São Paulo, na verdade eu estou passando em cima do direito do próximo, daqueles que passam sede, daqueles que passam fome. Então essa questão do direito do próximo, na visão religiosa, no dia do juízo final, vai ser cobrado do ser humano. Até as pessoas que abrem uma garrafinha de mineral de água, tomam metade, a outra metade joga fora, não alimenta nenhuma planta, não tem coragem nem de virar a água numa planta para alimentar uma planta, né? Simplesmente joga a garrafa fora de plástico. Isso tudo é relacionado ao direito do próximo, né?
E o que o ser humano precisa é desenvolver o senso crítico de começar primeiro a se autocobrar esse direito, né, e esse dever da utilização da água. Eu tenho o direito de usá-la, mas eu tenho o dever de preservá-la. Primeiro eu tenho que cobrar de mim, eu tenho que praticar, para mim poder começar a passar isso para fora, seja de uma forma de cobrança, seja de uma forma de educacional, de alguma outra forma, né? No islamismo também fala que a água ela é definida como pura e purificadora, né? Então, quando você suja a mão, você não lava a mão com refrigerante, com suco. Você procura lavar com água. Então, a água, ela tanto é pura, quanto ela é purificadora. Ela limpa as impurezas, ela tira a sujeira. É o que a gente usa, né, para se purificar. Tanto espiritualmente, quanto para os meios materiais. Lavar o quintal da casa, lavar um carro, lavar a casa, o banheiro, algo, né? Então, esse meio que é tão importante que Deus deu, que é um milagre, que é um líquido da vida, na verdade, é puro e purificador. E mais um motivo ao qual ele merece todo o respeito e todo o cuidado baseado na religião. O outro ponto é a questão do desperdício, né? O desperdício dentro do Islã, seja alimentar, seja o desperdício financeiro, qualquer tipo de desperdício dentro do Islã, ele é pecado, é considerado um pecado. O que é um pecado? Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, que no dia da prestação de contas, aonde todos vão morrer e tudo que é vivo vai voltar, tudo que é morto vai ressuscitar, e todas as suas obras vão estar ali expostas, você vai ter que responder. E nós temos dois tipos de respostas nesse dia, de questionamento. Um é entre eu e Deus. Por exemplo, eu sou muçulmano. Eu tenho que fazer 5 orações no dia. Mas se por acaso eu fizer 4, 3 no dia, ou se eu não faço nenhuma, esse é um problema pessoal entre eu e Deus. A mulher usar o véu no Islã não é para o marido, não é para o sheik, não é para mim. É entre ela e Deus. Se ela deixa de usar, então é algo que ela vai responder entre ela e Deus. Agora, o pior é quando se trata entre eu e o próximo. Então, quando você fala uma mentira, quando você é arrogante, quando você é prepotente, quando você passa por cima do direito do próximo, esse tipo de atos vão ser questionados no dia do juízo final. Se hoje, em vida, eu faço mal para o Jonas, eu roubo um celular do Jonas, fico quieto e não falo nada. No dia do juízo final, todas as obras vão aparecer. O Jonas vai perguntar, Sheik Rodrigo, que mal que eu te fiz para você me roubar esse meu celular? Que mal eu te fiz para você me roubar dinheiro? Né? E a questão relacionada à água também, ela já não tem nada a ver com o direito entre eu e Deus. Então, não é algo que assim, Deus me perdoe, como eu deixar de fazer a oração. Ela é uma responsabilidade que tem entre eu e o ser humano, eu e o próximo. Então, quando eu desperdiço água, quando eu desperdiço alimento, quando eu desperdiço a fonte de vida, e há pessoas morrendo, há animais morrendo, há plantas morrendo, tudo aquilo que necessita daquilo para viver, e eu estou desperdiçando, independente de eu conhecer aquela pessoa, aquele animal, aquela região, aquela vegetação ou não, tudo aquilo, na verdade, vai cair sobre um peso nas minhas costas, né? Sheik Rodrigo, por que ficou 1 hora no banho? Né? Por que lava o carro todo dia? Né? Por que não recicla a água que sai da máquina de lavar e já usa para lavar o quintal? Por que não procura meios alternativos de utilizar a água? Por que desperdiçou tanta água quando pessoas estavam ali com sede, quando animais estavam morrendo com sede? Né? Hoje em dia, como a gente está vendo aí, a situação no Brasil com as queimadas e a seca em geral, né? Então, tudo isso daí vai ser questionado de quem? Vai ser questionado, os governantes vão ser questionados talvez pela má administração, isso é uma coisa política que já não tem a ver com a visão religiosa, mas estou falando na questão humanitária, são pessoas que serão questionadas, porque são pessoas que têm o poder para administrar aquilo, mas nós, cidadãos comuns, também vamos ser questionados ante Deus, porque eu não tenho poder para mudar a situação
da Amazônia, a situação do Mato Grosso, a nossa situação. Mas eu tenho poder para mudar o meu quadrado, o meu espaço. Eu tenho como reciclar, eu tenho como economizar água, eu tenho como fazer a minha parte numa crise hídrica, como nós estamos vendo hoje. Então, essa responsabilidade para com a humanidade, eu vou ser questionado ante Deus, né? Além de tudo, o Islã é uma religião que ela provém de uma região deserta, né? O Oriente Médio é uma região onde a água ela é escassa, né? Então, em verdade, nós sabemos o valor da água, porque nós, para fazer 5 orações no dia, nós utilizamos a água para nos purificar. E quando está no deserto, né, na falta de água, nós utilizamos a terra para nos purificarmos, que é uma purificação espiritual para fazer oração, né? Ou quando nós vamos no banheiro, na verdade, né, nós não temos o costume, como do brasileiro, de utilizar o papel. Nós nos limpamos com água para purificar, tirar as fezes, a urina, os resíduos, e nos secamos com o papel. Porém, essa responsabilidade de como utilizar essa água por um meio religioso também, isso daqui é importante. O desperdício da água em meio à religião, por pessoas que querem ser muito religiosas, ela se torna em pecado, na verdade, né? Então, uma religião que nasceu no meio do deserto, na verdade, ela tem muitas lições e fala que a água é o meio de purificação dela. Ela, na verdade, você vê que é uma coisa bem interessante, né? Uma religião no meio do deserto, que nasceu no meio do Oriente Médio, onde a água é escassa. A água, ela é pura purificadora e é o meio de purificação dos muçulmanos para fazer 5 orações diárias todos os dias, né? 5 orações diárias. Então, em verdade, é algo bem que demonstra o quanto os muçulmanos têm que ter o respeito e o cuidado com a água, né? Esse ritual de purificação, por exemplo, tem pessoas muçulmanas que ligam a torneira, eu sempre falo na mesquita, ligam a torneira e deixam a torneira rolar, e lavam o rosto, lavam os braços, lavam os pés, a cabeça, né? E o Ayatollah Khomeini, que foi o líder da Revolução Iraniana, ele ensinava os muçulmanos com um pequeno copo d'água, que com esse mesmo pequeno copo d'água ele conseguia fazer essa purificação, porque era uma purificação espiritual e não uma lavagem do corpo, né? E a última nota, que eu acredito que já deve estar em cima do meu tempo, né? A última nota que eu tenho para passar também com relação a isso é que a questão da água, a questão da consciência, da base de sobrevivência humana, ela não tem a ver com a religião, apesar de nós estarmos falando, né, dos pontos religiosos. Na verdade, Deus Altíssimo, ele deu os meios de sobrevivência para toda a humanidade. E nesses meios de sobrevivência, Deus não falou que somente os muçulmanos vão se aproveitar dele, os cristãos, os judeus, e os ateus não, quem não acredita em Deus não. Deus ele não fez diferença entre o ateu, o muçulmano ou o cristão nos aspectos da vida material. O mesmo oxigênio que eu respiro é o mesmo que aquele que não acredita em Deus ele respira. A mesma água que eu utilizo que eu bebo para sobreviver é a mesma água que até aquele que não acredita em Deus. A generosidade de Deus é tão grande que ela atinge aqueles que acreditam nele, aqueles que são gratos a ele e aqueles que não acreditam e aqueles que são ingratos a ele, né? Então, só para a gente fechar, eu toquei em alguns aspectos aqui para a gente falar na visão islâmica, tá? Primeiro, criação do ser humano, feito da terra e da água. Segundo, o respeito à vida, baseado em que o ser humano é feito da água. Terceiro, nada é nosso, então, se nada é nosso, tudo é emprestado, nós temos a obrigação moral de devolver, quando partir daqui, pelo menos com o máximo de cuidado possível para que outros possam utilizar. O quarto item é o direito do próximo, né? Então, eu preciso respeitar o direito do próximo. Eu tenho que utilizar, eu tenho fartura, o outro não tem, o próximo tem que ter direito, sim. Eu vou ser questionado sobre isso daqui um dia ante Deus. O quinto item é que a água ela é pura e purificadora no Islã. Porém, no sexto item, o Islã fala a questão do desperdício
né, a importância de uma religião que vem no meio do deserto e fala que a água é pura, purificadora, traz essas lições da água e fala a questão do pecado do desperdício, ao qual todos nós seremos questionados por aquilo que nós fizermos, porque é algo que não pertence a gente e pertence a toda a humanidade. E o 7º item que eu encerro é aquele que Deus, ele não faz distinção daqueles que acreditam nele ou aqueles que não acreditam nele. No mundo material, né, não no mundo espiritual, no mundo material, Deus deu igualdade a toda a humanidade e deu os mesmos meios de sobrevivência para toda a humanidade. Então, a questão da preservação da água, a questão dos cuidados com a água, com a natureza, com os meios de sobrevivência, é uma questão humanitária e não é uma questão simplesmente de uma pátria, de uma nação, de um presidente, né? Então, cada pessoa tem a obrigação de cuidar do seu quadrado também, não é só. É cobrar dos governos, é cobrar do próximo, mas antes de querer cobrar do próximo é analisar se eu estou fazendo a minha parte. Não adianta eu criticar o governo se dentro da minha casa mesmo há desperdício, não há um respeito com o fator básico da vida, que é a água, né? Então, eu encerro aqui, Jonas, as minhas palavras e passo ao senhor a palavra. Muito obrigado. Sheik Rodrigo Jalu, muito obrigado, né, pelas suas palavras de ensinamento, de sabedoria, de alguém que vive uma fé e busca a coerência com essa fé. Então, nós, com certeza, ouvimos essas palavras de coração aberto e muito felizes de escutar alguém que está falando de uma tradição religiosa tão importante, né, tão grande no mundo hoje e que é uma referência moral e ética para a humanidade. Então, muito obrigado. Nós vamos ter depois um momento para continuarmos o diálogo. Eu vou passar agora, sem demora, então, para o Luiz Beltrão. Eu já apresentei os dois, né, o Sheik Rodrigo e o Luiz. Só gostaria de salientar que eu já tive também o prazer de me encontrar pessoalmente com o Luiz já em Brasília, uma pessoa fantástica, muito acolhedor, crítico, e eu acho que vai enriquecer muito essa nossa noite também com a sua exposição, sua fala. Então, Luiz, você tem 20 minutos. O Sheik Rodrigo Jalu foi ali, ó, em cima do né? Seguiu o horário ali. Então, com você também. Tá bom? Obrigado, Jonas, pelas palavras acolhedoras também. Muito obrigado, Sheik. Inspiradora a sua fala, muito tocado também. Espero falar à altura também do ponto de vista técnico-científico aqui na qualidade de ambientalista. E gostaria de fazer uma apresentação, porque eu tenho dificuldade em me... Ajuda aqui, por favor, já está até aqui na tela, share, não é isso? Isso, vocês estão vendo o slide, gente? Sim, tá ótimo. Tá ótimo, né? Então eu queria falar da cosmovisão crise hídrica. Estão vendo aí o título, né? Cosmovisão crise hídrica, fatos fatais, mas não fatalistas. Reverter é preciso e exige precisão. Está aparecendo direitinho o subtítulo aí? Então, eu queria abordar alguns pontos e estou usando slides para eu não me perder. Bom, então, alguns detalhes. Crise hídrica, a gente está falando de crise, né? Quais são as suas causas? Então, a gente vai falar de alguns aspectos aqui técnicos, né? Então, a gente já sabe, a gente já escutou aqui ao longo dessa trajetória, desde lá do Luiz Fernando Merico, a quem eu saúdo, um grande amigo meu. A gente está falando de uma crise, a gente está falando de uma grande seca que está abalando o mundo inteiro, e a gente está falando aí de desmatamento, a gente está falando de um aquecimento global, uma mudança aí, né, no padrão de bombeamento da água para a atmosfera, de uma ciclagem térmica, uma ciclagem hídrica total, né? E estamos falando também de uma mudança aí de circulação climática, mudança de ventos, a mudança de precipitação. No caso aqui na América do Sul, a gente está sendo muito influenciado por
Laninha, por o El Niño, agora em específico por Laninha, né, que é o resfriamento aí das massas mais subequatorianas, mais no hemisfério sul, que impede aí a formação de chuvas, e isso complica um pouco, né? Então, essa distribuição de ventos, de água, esse desbalanceamento aí das massas está dificultando uma melhor distribuição da água. Lembrando que a água, ela é una, como a gente cantou ainda há pouco com o Guilherme Arantes. A quantidade de água na Terra é a mesma. O problema todo vai ser onde chove, quanto chove, e a qualidade dessa água. Por isso que tem muito a ver também com a má gestão. Então, a gente tem que lembrar também que está tendo muito desperdício de água e a qualidade dessa água está sendo afetada. Por isso que a gente tem que pensar muito aí na questão de como que essa água está sendo vislumbrada daqui para frente, daqui a uns 40, 50 anos. Onde é que vai chover, onde que não vai chover, e o mundo está sofrendo uma nova redistribuição de água, né? O mundo está sofrendo e as projeções são críticas. Quanto mais gente usando, quanto mais gente se reproduzindo, quanto mais gente consumindo, um padrão excessivo cada vez maior, usos consultivos, né, consomem a água cada vez maior. Então, você tem aí uma projeção de consumo de água, projeções para 2040, 2050, com estresses hídricos cada vez maiores. Aí. Quanto mais vermelho o mapa, mais crise hídrica, mais estresse hídrico vai acontecer. Mas, na verdade, a gente está falando de crise hídrica, mas, na verdade, não é só de água, né? Não é só uma crise de água, é uma crise global, é uma crise planetária, tudo está ligado. Estamos numa teia, né? A Terra é uma grande teia, a Terra inteira está numa crise só. Né? Não é só uma crise de água, é uma crise de planeta, é uma crise de cosmovisão, é uma crise de sistema, é uma crise humanitária, é uma crise de valores, é uma crise ética, é uma crise que alguns lucram com ela, infelizmente, é uma crise que alguns estão ganhando dinheiro, né, momentaneamente, mas é uma crise que, na verdade, revela uma desfuncionalidade em que o ego está acima do eco, em que o ser humano se vê como apartado de um ambiente, em que o ser humano se vê como acima de um ambiente e não interrelacionado. O homem, de fato, tem capacidades extraordinárias, né? O ser humano tem capacidades, de fato, extraordinárias, que o tornam diferenciado em muitos aspectos, mas ele está relacionado. Né? O problema é ele não se perceber nessa relação. E aí, essa única letrinha aí, o G pelo C, faz toda a diferença. Né? Então, é aí onde a crise acontece. É onde o ego se sobrepõe ao eco, e aí essa teia de relações se desfuncionaliza. E essa crise, será que ela é crise mesmo, ou ela vai ser um novo normal? A gente está lidando com uma nova crise ou um novo paradigma, uma nova situação? E essa é uma pergunta importante. Várias palestras que eu escutei têm falado, vários especialistas têm falado que essa crise, na verdade, é uma nova realidade. A gente está iniciando uma nova realidade. Alguns falam, olha, cada vez mais aumento da frequência e da intensidade de eventos climáticos extremos, cada vez mais chuvas torrenciais, cada vez mais frios, cada vez mais intensos, cada vez mais calores, cada vez mais intensos. Né? Então, o clima está mudando, isso é um fato dado. Segundo uma pesquisa do MAP Biomas, né, uma instituição séria, ao longo dos últimos 36 anos, o Brasil perdeu 15% da sua superfície de água, do seu espelho de água. Então, isso é um fato. Segundo a Unesco, numa pesquisa de 2020, de cada 10 desastres naturais, 7 têm a ver com água, ou excesso de água, isso no mundo, ou por falta de água. Quer dizer, isso é um novo real, isso é uma nova realidade. Então, a nossa crise não é momentânea, não é que está faltando água agora, como aconteceu em 2014, né? Não, isso está acontecendo já há muito tempo. É uma crise projetada, é um cenário já antevisto. Segundo a FAO, a ONU, de 2015, o relatório de 2015, a escassez de água vai afetar 2/3 da população mundial em 2050, devido ao excesso de uso de água, né, para a produção de alimento, para a agricultura. Isso vai exigir da gente duas estratégias.
Uma estratégia é mitigação, outra estratégia é adaptação. Mitigação é a gente reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Mitigar é isso, é você reduzir. Reduzir mudança de tecnologia, mudança, sei lá, do plástico, mudança na agricultura, agricultura de baixo carbono, mudanças no tipo de alimentação. São estratégias que você reduza a emissão de gases de efeito estufa. E adaptação são iniciativas que você reduz a vulnerabilidade, por exemplo, construir barreiras para evitar, por exemplo, o aumento do nível do mar, sistemas de alarmes, você reduz vulnerabilidades. Essas duas estratégias são importantes. Cada árvore importa. Não pode perder mais cobertura vegetal. Não pode perder mais árvores, não pode perder mais floresta, não pode perder mais. Né, a gente costuma falar, cada vida importa sim. Cada vida humana importa, com certeza. E cada árvore importa também. Cada árvore importa, então não podemos perder tempo, não podemos perder árvore. Restaurar é preciso, otimizar é preciso otimizar eficiência, é preciso otimizar usos, é preciso otimizar planejamento, e o Brasil é péssimo em planejamento, é péssimo em antevisão, é péssimo em regulação, é péssimo em distribuir, é péssimo em se planejar. A água tem que ser, como bem disse o Sheik, um direito fundamental. Não é negócio, não pode ser visto como mercadoria. Então, é um direito inalienável. O problema é que a gente está matando a galinha dos ovos de ouro. A Amazônia, durante muito tempo, a gente via, né, tendências do desmatamento, que os estados mais afetados na Amazônia, a Amazônia, essa grande galinha dos ovos de ouro, né, o berço das águas aqui, que a gente viu lá nos rios voadores, né, desde lá do Luiz Fernando, que a gente viu nas palestras anteriores, os estados mais desmatados, eles eram comidos desde fora. A Amazônia era comida pelas beiradas. Só que a gente tem visto ultimamente novas tendências no desmatamento. Agora a gente tem visto que a Amazônia está começando a ser corroída por dentro. E isso é grave. Não é só mais uma corrosão desde fora, está sendo agora implodida. Então você tem agora a frente de ocupação da Amazônia desde o coração da floresta. Então, é o coração da floresta que está sendo também corroído, e isso também é grave. Então, você tem uma corrosão desde fora e uma corrosão desde dentro, e isso é grave. 11 municípios são novas frentes de exploração, novas frentes de degradação. E o problema é que desses 11 municípios, 8 deles não estavam mapeados pelo Ministério do Meio Ambiente como estratégicos. Então, sequer o Ministério do Meio Ambiente anteviu isso. Então, isso é um dado complicado. E o pior, gente, a ONU está alertando que a crise climática está piorando após a pandemia. Então, a gente achava que a pandemia ia dar uma resfriada na economia, ia dar uma resfriada nas emissões de gases de efeito estufa, né? Só que, olha só, esse relatório da Organização Mundial Meteorológica, agora, recente, desse ano, revelou que a crise que a Covid-19 causou, ela reduziu um pouquinho só, no curto prazo, as emissões de gás carbônico. Só que, já agora, de janeiro de 2021, as emissões mundiais de gases de efeito estufa da indústria já alcançaram um nível superior a o que aconteceu antes da pandemia. Quer dizer, então foi só um mini respiro. Então, a gente não aprendeu nada com a pandemia. A pandemia foi um pequeno soluço, um pequeno espaçozinho que já explodiu de novo em termos de emissão. Então, o que deveria ter sido um grande aprendizado para a gente, para a sociedade, a gente perdeu essa chance, está perdendo essa chance de aprender com a pandemia. Mais grave ainda também, gente, menos floresta, menos absorção de carbono. Um estudo da Nature agora, de 2021, eu estou trazendo para vocês assim, dados mais atuais, de 2021, revelou que áreas da Amazônia com mais de 30% de desmatamento, porque o desmatamento na Amazônia ele não é homogêneo, né? Você tem áreas mais desmatadas e áreas menos desmatadas. Então, você tem regiões da Amazônia que estão mais desmatadas. Nessas áreas com mais desmatamento, áreas que têm mais de 30% de desmatamento, elas emitem 10 vezes mais carbono do que áreas que têm menos de 20% de desmatamento.
Pior, gente, essas áreas que têm mais de 30% de desmatamento, essas áreas, elas deixam de ser sumidouros de carbono e passam a ser emissoras de carbono. Então, essas áreas de floresta, elas passam a ser queimadoras de carbono e não mais pulmões de carbono. Que regiões são essas? São aquelas regiões que a gente chama de arco do desmatamento, aquela região de sul do estado do Pará, a região sudeste da Amazônia, ali, Maranhão, Tocantins, um pouco do que a gente chama de Mato Piba. Né? Então, olha o que acontece. Nessas regiões, você tem até um aumento de 2,5 graus de temperatura e queda de 24% do volume de chuvas durante a estação seca. É esse gráfico aqui, desse estudo da Science. Eu vou tentar mudar aqui de posição o meu, se eu conseguir aqui, o meu... Isso aí só está para você, para eles não. Eu preciso mudar aqui de posição. Repara nesse gráfico, por favor, aqui, gente, nesse mapinha. Olha onde tem esses gráficos aqui. Repara onde tem essas setinhas laranjas, significam o tanto de desmatamento. Tá? Então, a setinha laranja significa o tanto de desmatamento. Acompanha o raciocínio comigo. A setinha azul para baixo significa o tanto de chuva. E a setinha branca significa a temperatura de agosto a setembro. A barra em azul significa o quanto que a floresta está emitindo de carbono. Tá bom? E a setinha vermelha, a barrinha em vermelho significa o tanto que ela pegou fogo, emitindo de carbono em termos de queimada. A barrinha verde, a barrinha verde significa o saldo absorvido de carbono. Se a barrinha vermelha está para baixo, ou a barrinha verde está para baixo, olha que interessante, quer dizer que está indo bem a floresta. Ela está conseguindo absorver mais carbono do que emitindo. Então, onde você tem aí a letra TEF, em cima à esquerda, está ok. Embaixo, à esquerda também, você tem ali RBA, tá ok também. Tá? Em cima à direita, SAN, tá ok também. Embora você tenha muito desmatamento ali, né, você consegue ter ainda a barrinha verde para baixo. Mas olha onde você tem ali ALF. Você tem a barrinha verde para cima. Isso quer dizer o quê? Que nessa região ali da ALF, você começa a ter o quê? Emissão. Você não tem mais saldo, você não tem mais absorção de carbono. Você tem, então, o quê? A floresta está começando a emitir carbono ali. E daqui a pouquinho, essa região SAN para cima vai emitir também. Então, você tem regiões da Amazônia que começam a emitir carbono. Então, a floresta amazônica está deixando de ser um sumidouro de carbono. E isso é muito grave. O problema também, gente, é que tudo isso tem não só perda de biodiversidade, perda de carbono, perda de água, né? A gente está vendo aí os rios voadores, como vocês viram bem naquela palestra inicial lá do Luiz Fernando, né? Dos rios voadores, você deixa de ter umidade, você deixa de ter tudo isso. Tudo isso tem um custo também. Se você não quiser pensar em termos de água, se não quiser pensar em termos de biodiversidade, se não quiser pensar em nada disso, tem um custo isso. Essas mudanças nos padrões de chuva tá causando o quê? Está encurtando a estação chuvosa, inclusive afetando o agronegócio. O agronegócio está perdendo bilhões de reais. Está perdendo bilhões de reais. Esse Planet Tracker aí é uma empresa que faz cenários. Eles estão projetando que a viabilidade das safrinhas, o Brasil ele consegue exportar bastante do agronegócio, porque ele produz as safrinhas, né, essas safras intermediárias. A chance de você produzir as safrinhas está cada vez menor. Então, o problema é que essas safrinhas respondem por 2,6% do PIB, 20% das exportações. Então, ou seja, se você não quiser pensar pela causa ambiental, pensa ao menos pelo dinheiro, é nem isso. É tão estúpido o nosso sistema de desmatamento, é tão voraz, é tão ecocida, é tão fratricida, que até estão matando o próprio dinheiro deles mesmos. Então, nem conseguem ser sustentáveis do ponto de vista econômico. É tão estúpido o sistema que está matando até a própria economia. Vou tentar ser um pouco mais breve.
cada país precisou apresentar as suas metas de redução, né, de gases de efeito estufa, as suas metas para do Acordo de Paris, estabeleceram metas, e a cada COP eles têm que apresentar atualizações, né? O problema é que as metas, né, nacionalmente determinadas, as NDCs que cada país apresentou, a totalização delas, para você conseguir reduzir a temperatura em 2030 em 1,5 grau, não são suficientes. Então, as NDCs apresentadas, segundo a ONU, elas são insuficientes para conter o aquecimento global. Segundo a ONU, as NDCs apresentadas pelos países reduzem em 12% as emissões de gases de efeito estufa. Deveriam reduzir, segundo o IPCC, se você quiser reduzir o aquecimento em 2030 em 1,5 grau, as metas das NDCs dos países deveriam reduzir as emissões de efeito de carbono, gás carbônico, em 45%. Só que as NDCs estão reduzindo em 12%. Quer dizer, as NDCs, as metas, reduzem em 12%. Se quisesse reduzir em 2 graus Celsius, deveriam reduzir em 25%. A gente está muito longe disso. Quer dizer, a gente tem 5% de chance, segundo esse estudo aí. Os atuais esforços de conter o aquecimento global dão ao mundo menos de 5% de chances, com as metas atuais, da gente manter o ritmo, manter o aquecimento global em 2 graus. Então, as metas que a gente está apresentando, que o mundo está apresentando, não vão ser suficientes para manter as metas previstas no Acordo de Paris. E sabe o que o Brasil fez, gente? O Brasil apresentou no Acordo de Paris uma meta, as suas NDCs. Só que agora, em 2020, segundo o Acordo de Paris, ele tinha que reapresentar, né? Cada 5 anos tinha que reapresentar as suas metas. O Brasil, só que as metas deveriam ser progressivas. O Brasil conseguiu a façanha de apresentar uma meta inferior à do Acordo de Paris. A meta, em termos percentuais, ela foi a mesma, né? 37% para reduzir em 2020 e em 2025 e reduzir em 2030 em 43%. Só que o modo de medir essa métrica, o modo de medir essa meta variou. Então, o Brasil apresentou uma estimativa de redução de 2,1 gigatoneladas de carbono, mas ele mudou o cálculo, então ele agora pode emitir 2,8 gigatoneladas de carbono. Quer dizer, ele mudou a forma de contabilizar, então agora ele pode emitir mais carbono do que antes. Ele vai continuar emitindo os 37%, só que em cima de um valor maior. Ele mudou o cálculo dele de emitir. Ele apresentou uma nova métrica, manteve a porcentagem, mas em cima de um valor absoluto maior. Quer dizer, ele está piorando o cálculo dele. Ou seja, com tudo isso, a gente está aproximando de um ponto em que a Amazônia está chegando a um ponto de inflexão. Se 20 a 25% da floresta amazônica desaparecer com o desmatamento, as chances da floresta desaparecer, o que acontece? Quanto menos árvore, aumenta a duração da estação seca, aumenta a temperatura. Isso favorece um novo tipo de vegetação de savana, tipo de cerrado, o que favorece mais ainda a temperatura baixar, a estação seca aumentar, favorece mais ainda a savanização da Amazônia. Isso cria um efeito dominó. Então, isso vai savanizar a Amazônia. Então, a Amazônia vai, se chegar a esses 20 a 25% de desmatamento da Amazônia, acontece um efeito de um ponto de inflexão em que o resto da Amazônia vai por dominó. Detalhe, nós já chegamos a 18% de devastação da Amazônia. É o ponto de inflexão. Se a gente chegar de 20 a 25%, alguns falam 24%, aí o resto da Amazônia vai embora por dominó. É um tipping point. E um detalhe importante, e vou parar por aqui, senão a gente vai, já passei um pouquinho do meu tempo, eu teria mais algumas coisas para falar. Existem vários outros pontos na Terra que estão chegando também ao seu tipping point.
a Antártida, o Ártico, essa AMOC, que é uma corrente atlântica, e a Lina também, de sais, né, que redistribuem correnteza quente, correnteza fria. Então, o que acontece? Se esses tipping points se desestabilizarem e um influencia o outro, o estrago de dominó que acontece no planeta é muito grande. Para encerrar, eu poderia falar aqui, eu vou passar bem brevemente, como estratégias, eu queria só tentar falar que uma coisa muito importante seria, uma pequena estratégia seria tentar proteger quem nos protege. Uma pequena estratégia seria tentar proteger, no caso, as comunidades indígenas, que a gente já percebeu, a ONU mesmo já percebeu, que onde tem propriedade indígena, o desmatamento é muito menor. Por isso que seria muito mais interessante, olha, o desmatamento na terra indígena é esse, e da Amazônia está crescendo. Infelizmente, isso não acontece no Brasil, né? Cada vez mais as pessoas que defendem os seus territórios, em especial os índios, morrem. O Brasil é o país em 4º lugar onde mais acontecem assassinatos de pessoas que defendem os seus territórios, tá? Né? Sem contar outros tipos de crimes. Alguns dados aí que contradizem algumas inverdades ditas, né? Algumas verdades recentemente faladas, né? De que a Amazônia está protegendo o seu território, está tendo menos desmatamento. E eu aponto aqui, finalmente, alguns caminhos, né? Alguns caminhos legislativos, depois a gente pode discutir isso na volta, né? Alguns projetos de leis que a gente poderia conversar por onde não ir, e alguns projetos de lei que a gente poderia apostar por onde ir, né? Inclusive o acesso à água potável entre direitos e garantias fundamentais. A gente poderia falar por onde ir, em termos de alguns caminhos administrativos, tá? Por exemplo, a bioeconomia da floresta, pagamento por serviços ambientais, por onde ir no caminho judiciário, por exemplo, o marco temporal, né? Não ao marco temporal, né? E nós, né, algumas estratégias, né, pequenas ações, grandes negócios. Eu vou deixar aqui só o slide, né? Muito cuidado com o greenwashing, né, com o mal disfarçado de bem. Nem tudo que é verde, de fato, é verde, né? Consumir é um ato político, temos mais poder do que a gente acha que tem, né? A gente pode, sim, mudar muita coisa, né? Como disse bem o Sheik, né, cada um pode fazer a sua parte, né? Eu levanto muito a Fratelli Tutti e a Laudato Si, rever-se continuamente, como disse bem o Sheik, né, que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Uma nova ética exige uma nova ótica, né, uma sensibilidade, né? E eu diria assim, os resultados não vão vir imediatos, eles não vão chegar no curto prazo, só que ninguém pode ficar para trás. E o modo de lutar revela se a gente vai ganhar ou vai perder a batalha. A gente não pode deixar ninguém para trás. O importante é a gente não voltar ao velho normal, né? Então, esse recomeçar tem que ser um novo caminho, tem que ser um novo paradigma. E aí eu encerro a minha fala com a fala do secretário das Nações Unidas, né, no discurso de ontem, né? Ele encerra a fala dele dizendo isso, né? A melhor maneira de promover os interesses dos próprios cidadãos e defender os interesses do nosso futuro comum. É a melhor maneira de promover, né? Como, né? A interdependência é a lógica do século XXI. É a estratégia estrela guia das Nações Unidas. Essa é a nossa vez. Um momento de transformação. Uma era para reacender o multilateralismo. Uma era de possibilidades. Vamos restaurar a confiança. Vamos inspirar a esperança. E vamos começar agora. Peço desculpas pelos meus 6 minutos de atraso. Gratidão. Obrigado, Luiz Beltrão. Parabéns pela exposição. Apesar do que você traz para a gente não é coisas para nós nos parabenizarmos como humanidade, como modelo econômico, social, político, né, que está nos levando para o desastre. Tem um pensador francês que usou a expressão de que nós estamos, na verdade, em um carro com o volante travado, descendo um precipício. É essa a sensação
que ele tem a partir da análise da questão ecológica, da grande crise ecológica e socioambiental que nós estamos vivendo. Então, acho que os elementos que você levanta aqui seria um debate muito mais longo. Agradeço pelo seu esforço de ter feito em um tempo mais curto, mas eu sei que renderia aí um longo debate também, né? Uma riqueza muito grande de conteúdo. E então nós agradecemos muitíssimo. Eu não sei agora, Beto, como que tem sido a dinâmica após a fala dos nossos convidados, se a gente deixa aberto também um pouco para as pessoas também. Eu também posso depois organizar alguma questão também, não sei. A gente costuma fazer assim, deixar aberta. Se tivermos várias perguntas, a gente pode botar em 3, se ficar, você que vai sentir aí. E eu gostaria muito de pedir que também você coloque sobre o CEPAT, não esqueça. Eu queria também de dizer uma coisa, gente. Eu tenho nós estamos vivendo até no encontro passado, nós tivemos aqui a presença do Regis, que falou sobre a Marcha Latino-Americana pela Paz. Daqui a pouco, vocês vão estar em conversa, tem vários co-hosts, então o grupo não vai cair, mas eu vou ter que sair do grupo, tá? Eu vou pedir desculpas, porque o Almir Suruí, da comunidade Suruí, dos indígenas, está esperando a gente fazer uma entrevista com ele para um fórum da Costa Rica, e foi o único horário que a gente conseguiu acertar, tá? Então eu vou pedir licença, daqui a pouco eu vou ter que sair do grupo, tá? Mas vocês continuem, depois eu vou ouvir o final da gravação, ok? Peço perdão por ter que sair, ok? Então... Jonas, agora esse momento pode estar aberto às pessoas, quem quiser fazer pergunta, pode levantar a mão, se tem alguma questão, tanto para o Sheik, né, quanto para o Luiz. Olha lá, já levantaram a mão, obrigada. Então, nós temos uma primeira pessoa, Bartira, pelo menos está escrito ali, né? Então, acho que pode, Bartira, começamos com você, daí se mais alguém se inscrever enquanto você fala, a gente, de repente, até junta 2 perguntas, né, para passar, tá bom? Com você. Liga o microfone. Pronto. Boa noite a todos, a todas. É muito bom estar aqui falando de um tema tão importante, né? Enfim, eu queria trazer umas palavras-chave que foram comentadas quando o Luiz traz a questão da compaixão, que toda vida importa. Quando a gente fala do desmatamento, da crise hídrica, me vem muito veganismo. Eu me tornei vegana por amor aos animais, né? Deixa eu ver aqui. Amor aos animais. E muita gente se torna vegano por amor ao planeta, né? Pela questão do consumo, dos hábitos alimentares. E a gente sabe hoje que está aumentando muito essa questão de desmatamento para pastos, né? Para a produção de carne. E a gente sabe que 70% dessa indústria, ela é para produção de grãos, né? Que é para alimentar animais, que esses animais vão para o abate, vai para o mercado, e que nem todos podem comprar, né? Então, assim, mais de 1 bilhão de pessoas passam fome, e às vezes não necessariamente é por falta de produtos, né? Mas pelo acesso. Então, me veio muito isso, sabe, de hábitos de consumo, o quanto que o veganismo, o vegetarianismo, foram uma importância, né? Em todos os sentidos. Claro, eu falo por amor aos animais, né? Dessa compaixão, que são seres sencientes, que sentem dor, frio, fome, mas também tem a questão do planeta. A própria ONU já colocou que se não houver uma mudança de hábitos, né, o planeta ele vai sofrer muito com isso, né? Então, isso vai como sugestão da ONU também. Era isso, então eu queria só falar dessa questão do vegetarianismo, do veganismo, não estou aqui para falar para ninguém, né, se tornar, mas assim, é para levar para uma reflexão mesmo, né? Quanto que essa mudança de hábitos pode impactar num mundo melhor, num planeta mais sustentável também.
Acho que era só isso. Obrigada. Muito obrigado, Bati. Acho que é um comentário, né, que você faz e uma sugestão. Acho que todos nós, nesse tempo, estamos sendo desafiados a pensar em novas formas de vida, uma vida mais frugal, né, uma vida mais simples, mais em harmonia com a natureza. A sua fala vem nesse encontro também, a gente tentar também partir do exemplo, né? O Sheik Rodrigo dizia muito isso na fala dele, sobre a importância de começarmos também pelas nossas práticas também, né? Tem toda a questão estrutural que está aí nos desafiando, o Luiz colocou na sua fala essa dimensão também estrutural do sistema, de como ele funciona, ou não funciona, melhor dizendo, né? Bom, gente, enquanto não chega questões aqui, eu vou fazer uma provocação aqui para o Sheik Rodrigo e para o Luiz também, né? E para o Sheik Rodrigo, eu gostaria de perguntar como hoje, né, como ele é uma liderança religiosa, deve estar dentro dos fóruns de discussão do islamismo, como hoje vocês têm pensado, né, essa problemática socioambiental, esses temas que o Luiz, por exemplo, nos apresentou aqui, né? Como o islamismo tem se posicionado frente a essa emergência climática que nós estamos vivendo. Então, é uma curiosidade que eu tenho, acho que vai favorecer todo o grupo também. Depois eu já passo para a Patrícia, daí a gente já faz duas questões, né? Daí, se mais alguém escrever também. Então, eu gostaria de saber um pouco isso, né? E para o Luiz, né, uma curiosidade de saber. O Luiz ele mora hoje, reside em Brasília, né? E ele também está muito próximo ali das pautas do nosso parlamento também, né? Como você vê, Luiz, todas essas questões que você levantou, como você enxerga esse debate mais ali entre os nossos representantes mesmo, né? Entre as pessoas, se isso passa, ao menos se nós temos ali alguma representação política com mais sensibilidade para esses temas, né? Não estou pedindo nome de pessoas, nada, mas assim, como você sente um pouco, se nós temos hoje algum grupo que nos representa nesse sentido, desses temas mais emergenciais que nós estamos enfrentando, que você apresentou aí, ou se realmente é aquela bancada mesmo só do BBB, né? Que é a bancada da bala, do boi e qualquer outro, esqueci, da Bíblia, né? A bancada BBB, né? Então, mais também para a gente ir se situando. Tá? Eu passo também agora para a Patrícia, daí a Patrícia também já pode fazer a questão, daí vocês anotam, já temos duas falas aqui, tá bom? Patrícia, com você. Tranquilo, Jonas, obrigada. Boa noite a todos e todas. Complementando, eu acho que a minha pergunta também é um pouco parecida com a sua, Jonas. Há poucos anos tivemos o Fórum Mundial da Água, que foi no Brasil, onde parte dos Estados Unidos e da Europa nem apareceram aqui, né? Então, eles não quiseram discutir o assunto, como quem, ao nosso ver, Puxa, acho que travou, né? O áudio da Patrícia. Sim, travou. Que pena. Ela caiu, será? Então. Ela continua online? Ela continua online, mas acho que está muito baixa a internet. Se ela escrever aqui no chat, talvez ela consiga. Eu vou fazer aqui também, então, uma questão que apareceu ali no chat. Vamos ver se é uma questão, um comentário. Vou ler aqui, uma questão, a Camila, né? Camila e Dalmo, que colocam essa... Ali, eles estão ali, eu estou vendo eles ali com a câmera. Podiam ligar o microfone e falar, então, acho que fica melhor. Pode ser, Dalmo?
Obrigado, Jonas. É que nossos filhos estão fazendo um pouco de barulho aqui, eu acho que não queria atrapalhar. Mas a questão que eu coloquei no chat, né, sobre pegando um pouco da fala do Rodrigo, né, que fala aí da nossa responsabilidade com as próximas gerações, e também a fala do Luiz, né, toda essa urgência, como é que a gente pode também se engajar, né, estar atento a essas iniciativas de plantio ou replantio, né, de árvores, nossos parques, bairros, tem espaços urbanos aí que podem acolher essas mudas, né, e como a gente pode participar disso, né, tendo em vista não só absorver carbono, não só melhorar, né, a qualidade do ar, mas também a beleza, né, das nossas cidades. Isso aí pode agregar bastante para nossas comunidades, nossos vizinhos, nossa vizinhança. E é um presente que a gente deixa também, né, para o futuro. Então, como é que aí o Rodrigo e o Luiz, né, avaliam também essas iniciativas? Claro que se o Estado entrar nisso, né, plantando em vez de algumas centenas, milhares, milhões de árvores, é outro nível. Mas a gente começar a fazer alguma coisa, né? Obrigado, Dalmo. Eu vou então agora daí passo agora para a Patrícia terminar a fala, né? Se ela conseguir agora, que aí caiu a internet, né? E daí eu já passo para o Sheik e para o Luiz fazer um pouco da ressonância do que foi falado, tá bom? Estão me ouvindo agora? Acabou Sim. caindo, né? Tranquilo. Então, o meu questionamento, né, seria a situação do Fórum Mundial da Água, a questão das hidrelétricas, que vão questionar de ligar as termoelétricas devido à crise hídrica, isso vai aumentar mais ainda o nosso custo de luz, né, de energia elétrica. A questão das pequenas hidrelétricas, que aqui no nosso estado já aumentaram pedidos de construção, e nós sempre lutamos contra, para que os povos quilombolas, indígenas, fiquem nos seus territórios. Por lá eles preservam o meio ambiente, toda a mata, né? Como Você foi está falando de colocado ali onde, Patrícia? daqui de Curitiba. Curitiba mesmo. Tá. Desculpa. Eu sou de Colombo, Arquidiocese de Curitiba. Certo? Aí, assim, outra questão que foi comentada pelo Sheik Rodrigo, que é bem interessante, a pessoa toma água, mas não rega uma planta na rua com aquela água que sobrou na garrafa. Outra questão, nós temos aqui com os alimentos. Hoje nós temos em Curitiba um decreto de lei aonde impede dos restaurantes comerciais de darem para os mendigos de rua as comidas que sobram. O próprio governo manda jogar no lixo ao invés de dar o alimento para quem passa fome. E agora nós também na Arquidiocese passamos recentemente a situação do prefeito, em outras cidades também, nos impedindo de fazer as comidas e distribuir para as pessoas. Então, são essas as minhas colocações aí para se pensar o que fazer. Obrigada a todos. Obrigado, Patrícia. Não sei, começamos com o Sheik Rodrigo, depois eu passo para o... É mais para vocês fazerem um pouco da ressonância do que foi falado até agora, tá bom? Tá bom. Com relação à pergunta que foi feita, Jonas, ao que o islamismo vem fazendo, né, para a questão da preservação, né, como o Dr. Luiz falou, não é só a questão da água, é uma questão de meio ambiente, é uma questão muito maior do que só economizar água, né? Hoje nós vivemos uma questão ambiental que afeta a vida de todos nós, diretamente, indiretamente, em todos os aspectos, né? Então, infelizmente, né? Tirando Estados Unidos, né, que é um dos maiores países poluidores, e a China, né, do mundo, né? Alguns países do Oriente Médio também, devido à produção de petróleo, à exploração de petróleo, também poluem bastante, né? Na visão Oriente Médio, Islã e Oriente Médio, eu acredito que ainda é um déficit, é uma falta, é uma debilidade de todos os países árabes se comprometerem com a questão do meio ambiente. A questão da escassez da água ou da água salgada em alguns lugares de deserto, eles têm cuidado, mas não é por consciência ainda.
É um cuidado porque sabe que vai faltar a qualquer momento, pode chegar a faltar porque mora no deserto. Mas não é uma questão de consciência do cuidado ainda que tem que ter com aquele meio de vida. Por mais que a religião nesses países onde predomina ensina e prega os ensinamentos que eu passei para vocês hoje, né? O Islã no Brasil, né? Eu sou o primeiro sheik brasileiro, então eu não vejo os sheiks, meus outros companheiros aqui no Brasil, que não são brasileiros, com um comprometimento com questões sociais no Brasil, né? Falando de âmbito nacional, né? Então, eu faço um trabalho com o padre Júlio Lancelotti, com pessoas em situação de rua, aqui em São Paulo, e a parte do padre Júlio Lancelotti também, o Centro Islâmico tem um trabalho social com pessoas em situação de rua, né? A irmã falou, é uma lei que é um absurdo, proibir restaurantes de dar alimento para pessoas em situação de rua, né? Preferir o desperdício. Então, na verdade, aqui, no meu quadrado, como eu falei, se cada um cuidasse do seu quadrado, a gente tinha um mundo melhor. Eu moro no bairro da Penha, né? E exatamente, né? No sábado, nós estávamos pelo Dia Mundial da Limpeza, mostrando para as pessoas na comunidade o Dia Mundial da Limpeza, a importância de como é gostoso estar num ambiente limpo. Então, nós fomos numa comunidade, numa favela, e pegamos sacos de lixo, vassoura, rastelo, fizemos uma atividade com eles, trocando lixo por jardim. Então, nós levamos muda de plantas e trocamos todo aquele lixo pelo verde, né? Foi uma atividade bem bacana. E como líder religioso do Islã, o que eu venho pregando é nada além daquilo que eu falei para vocês. E agora nós estamos com um projeto que ainda não foi colocado em prática na Penha, né, no bairro da Penha, como eu falei, eu tenho que cuidar pelo menos do meu quadrado, não adianta querer agarrar São Paulo, que São Paulo tem 30 mil pessoas em situação de rua, São Paulo é muito grande para você querer abraçar São Paulo inteira, né? Então, eu tento abraçar o meu quadrado. O bairro da Penha é um dos bairros tradicionais, importantes de São Paulo, né? Então, o que eu tenho feito uma reunião com algumas pessoas do bairro mesmo, com algumas lideranças de outros grupos que fazem trabalhos sociais diversos, seja com mulheres, com crianças, com comunidades, com animais, moradores de rua, como aqui no Centro Islâmico, reunir o pessoal, né? E nós vamos lançar um projeto que nós vamos jogar numa página chamada Diarinho da Penha, que é uma página que tem 27 mil seguidores aqui do bairro, da região, aonde nós vamos jogar um projeto que quem quer plantar uma árvore na porta da sua casa, né? Porque muitas das vezes a pessoa não quer plantar uma árvore, né? E um bairro, quando ele está desarborizado, na verdade, né? Essas questões ambientais aí, esse calor que está fazendo agora, gera um impacto em nossa vida. Então, nós vamos lançar uma campanha de conscientização alternativa, tanto para reciclagem, quanto para a questão de arborização do bairro. Então, vamos jogar lá. As pessoas que querem, então nós vamos lá, com a maior boa vontade, com um grupo de voluntários, vamos plantar uma árvore frutífera ou não, na porta da casa da pessoa, deixar a calçada dela bonitinha e tentar plantar o máximo de árvores no bairro que puder, né? Então, talvez isso daí na verdade, o trabalho alternativo, né? Porque todos os dados que o Dr. Luiz mostrou aí, né? Eu não acredito que é inocência do governo. Eu acho que é uma falta de responsabilidade do governo com relação a essas questões ambientais, porque se nós temos a consciência disso e nós somos leigos, imagina os dados que o governo tem oficiais e sabe o que está acontecendo e sabe dos acordos financeiros e políticos que fazem pelo desmatamento, pela falta de respeito. Então, isso daqui é uma total falta de respeito com a própria população e com o mundo todo. Então, o que o governo faz é um genocídio em todos os aspectos, né, na verdade, né? Existe o genocídio a curto prazo, como na questão das vacinas, quando incentivam o não uso da máscara, os cuidados de higiene pessoal, né, para não contaminar o próximo e não ser contaminado, como também o genocídio a longo prazo, algo que daqui em 2050, talvez nós não estamos aqui, se Deus quiser vamos estar, mas 2050, 2060, algo que vai refletir nos filhos, nos netos, nas próximas gerações que vêm aí, né? E então, quer dizer, esse aí é um genocídio a longo prazo.
né? Eu, como líder religioso do islamismo, eu acredito que eu estou dando o passo inicial, na verdade, para despertar a comunidade muçulmana. Os muçulmanos não tinham costume de fazer caridade. Então, eu me juntei com o padre Júlio Lancelotti, que já tinha um trabalho social com pessoas em situação de rua, e hoje eu estou mostrando para os muçulmanos a importância de cuidar das pessoas, né? Que a religião está aí para servir, não para ser servida. A religião não está para pegar dinheiro do fiel, porque Deus não precisa de dinheiro. A religião ela está para ser um meio de arrecadar fundos e repassar para quem precisa, não importa a causa, né? Então, em verdade, eu estou desenvolvendo, fazendo um trabalho que talvez vai me levar uma geração, que é cuidar da parte social em pessoas em situação de rua, e agora, né, junto com um grupo, um trabalho também ligado ao meio ambiente, que é a questão, que é o nosso quadradinho, é a reciclagem, na verdade, né? Incentivar os catadores de papelão, que geralmente são moradores de rua, dar apoio para eles, o trabalho da reciclagem que a gente pode juntar na nossa casa, no nosso comércio, né? E também a conscientização em não obrigar, na verdade, as pessoas a plantar uma árvore, porque, pelo que eu percebo, muita gente, por mais que fala do calor, do aquecimento global, e aceita tudo que o Dr. Luiz falou, a maioria das pessoas são resistentes quando fala, posso plantar uma árvore na porta da sua casa. Elas não querem. A árvore é tratada como um incômodo, mas um poste de energia elétrica, que deveria ser subterrâneo, como em vários países de primeiro mundo, né? Como é na Avenida Paulista, por exemplo, aqui em São Paulo, na verdade, as pessoas aceitam sem criticar a prefeitura ou o governo. Aceitam um poste de luz, mas não aceitam uma árvore na porta de casa, né? Então, são, na verdade, muitos das debilidades, né? Partem da gente também, né? Nem tudo é governo, governo, governo. Nem tudo é má administração. Um pouco é negligência por parte da própria população, né? O Ayatollah Khomeini, no Irã, para me finalizar, ele falava que um povo, ele nunca vai sair de uma situação até que esse povo mesmo mude, né? Então, não adianta nós falarmos do desmatamento se o povo brasileiro não tiver contra o desmatamento, né? Não adianta falar de preservar os povos indígenas se a população brasileira não der o valor que o povo indígena deve ter, né? Não adianta a gente falar da importância da reciclagem se é só falado de boca para fora e todo mundo joga garrafa PET no lixo, misturado com lixo orgânico, e não está nem aí porque fala, eu não vou ter esse tipo de trabalho na minha casa, né? Então, não adianta a gente querer só criticar o que está para fora, como eu falei anteriormente, se a gente não começar a olhar para dentro, né? E isso daqui eu sou um líder religioso, mas essa questão, ela não tem nem nada a ver com a religião, é uma questão humanitária. E a questão humanitária, ela, obviamente, ela tem a ver com a religião e também com aqueles que são ateus, agnósticos, aqueles que não têm religião, não acreditam em Deus, né? É o respeito pela humanidade, né? Então, assim, a minha parte eu estou fazendo, né? Infelizmente, a comunidade muçulmana é muito débil, muito fraca, muito frágil nisso, e eu sempre falo para a comunidade muçulmana, sem hipocrisia, não adianta eu aplaudir a comunidade muçulmana ou a comunidade árabe, quando só estão poluindo, só estão trabalhando petróleo, só estão jogando fumaça para o ar, só estão buscando dinheiro nos centros comerciais, e não estão preocupados em reciclar, não estão preocupados com o próprio planeta onde eles vivem, os netos vão viver, os bisnetos vão viver, e não estão preocupados. Então, a minha parte nesse aspecto eu estou fazendo, né? Mas, infelizmente, eu não tenho apoio, não é que apoio, eu não vejo atitude por parte de outros líderes religiosos, né? Muito obrigado, Sheik Rodrigo. Eu vou passar para o Luiz agora, então, também fazer suas... Então, vou começar comentando da Bartira. Interessante, Bartira, realmente é um modo de vida forte, né? Uma opção radical e, sem dúvida nenhuma, essa opção, ao menos pelo vegetarianismo, já seria um ótimo caminho, né? Ao menos reduzir, né? Acho que reduzir a carne já seria, para quem pode, né? Quem pode fazer essa opção, realmente a carne vermelha, né? No caso a carne bovina, ela realmente é sinônimo de desmatamento. Isso é uma grande verdade. A carne vermelha é sinônimo de desmatamento. Então, é realmente uma opção já, um dado, isso é um fato mesmo, né?
Com relação ao que o Jonas coloca com relação ao Senado, à Câmara de líderes, como é que está essa questão, essa balança aqui em Brasília, né? Você tem ilhas, você tem pequenas ilhas, pequenos representantes, alguns representantes, de fato, que vestem a camisa ambiental. Infelizmente, o rolo compressor é mais forte do outro lado, né? O rolo compressor da BBB é massivo, é mais intenso. Algumas pautas a gente consegue uma articulação maior de outras frentes, de outras lideranças que conseguem se sensibilizar. Então, algumas pautas ainda você consegue arregimentar. Por exemplo, quando você fala de mineração em terras indígenas, ainda a gente consegue outras pessoas, outros deputados ou senadores que por outros assuntos, direitos humanos, né, ou mesmo algumas questões econômicas, isso é uma pauta muito delicada. Então, quando o tema é mais candente, o tema é mais delicado, aí você tem uma sensibilidade maior, uma sensibilização maior, né? Quando é um outro assunto ambientalmente importante, mas não tão impactante, aí o assunto tende a ser tratorado. Mas dependendo da pauta do governo também, da intensidade, aí nem assim a gente consegue segurar, né? Eu elenquei ali, né, a gente um dia pode voltar a conversar sobre isso, alguns projetos de lei que são interessantes da gente discutir. A Patrícia comenta da questão do Fórum da Água, da questão energética, e, Patrícia, esse ponto é bem interessante, né? Um dos problemas que a gente está vivenciando de crise hídrica é por conta da má gestão do sistema energético, do sistema operacional, né, do gerenciamento energético. Houve, na minha percepção e na de muitos outros, uma péssima gestão, liberaram muita água, abriram muitos reservatórios para gerar muita geração por hidroeletricidade. Na verdade, essa crise ela já era há muito pronunciada, uma aposta há muito tempo numa matriz hídrica, dependente de chuva. Já se sabia já há muito tempo das mudanças climáticas, né, na diminuição, na alteração do regime das chuvas, e essa aposta, né, em Belo Monte, né, em Rio Madeira, em grandes barragens, ou mesmo em pequenas centrais, né, são menos impactantes, mas também tem o seu impacto, né? E não conta para ninguém, mas no plano decenal de energia estão previstas 3 grandes barragens na bacia amazônica, né, fora umas outras menores, né? Não conta para ninguém, né? Não é nem um pouquinho de segredo, né? Está lá no plano, né? Para 2050 também está previsto isso, está lá no site do Ministério de Minas e Energia, você pode baixar. Então, você tem ainda planos de desenvolvimento de matriz energética, menos do que antes, né? É menor isso, em menor quantidade. É verdade que a quantidade de elétricas está reduzindo, mas não a contento do que a gente queria, né? Até porque os números são meio camuflados, as informações não são muito claras, fala-se a depender da mudança da legislação, fala em terras indígenas, mas não fala quantas. Então, os números são muito obscuros ali, alguns dados não são muito quantitativos, não estão bem expressos, então a coisa é meio obscura. Então, é uma névoa, um pouco isso. Então, eu concordo com você, tem uma aposta muito equivocada aí, e o investimento em térmicas ainda é alto, enquanto que o investimento em eólica e solar é pífio, é muito pouco, é muito pequeno. Eu nem falo muito de biomassa, porque tem também os seus problemas, tem também os seus entraves. Deveria ser muito mais em eólica e em solar. A Alemanha, a Noruega, que tem muito menos sol do que a gente, produz muito mais, e a gente, com o sol abundante que a gente tem, não consegue produzir. Não é falta de tecnologia, é falta de aporte, é falta de investimento, é falta de aposta em larga escala. É caro porque não se investe em larga escala. É caro porque não se subsidia devidamente. É que nem você comparar a agroindústria com a agrofloresta, a agrobiodiversidade, com os orgânicos. Por que o orgânico é caro? Porque não se investe em subsídio, porque não se investe devidamente.
Por que a agrofloresta produz pouco? Porque não se investe devidamente. Por que o agronegócio é tão rentável? Porque se investiu décadas e décadas e décadas a fio. Então, agora é fácil um gigante como eles ficaram dizer que é barato. Né? Depois de tantos anos de investimento, depois de tantos anos de bilhões e bilhões de investimento, dizer que é barato. Né? Cresceram com muito investimento patronal, com muito investimento do governo, agora diz que é barato. Né? Assim até eu, né? Assim até eu consigo produzir dinheiro. Né? Então, há muita falta de gestão. E com relação a árvores, Dalmo, isso é muito de iniciativa municipal, estratégias têm que ser locais, são arranjos muito locais, o Sheik deu uma ótima dica. Eu só orientaria que se produzissem bem, muito de acordo com o clima, muito de acordo com a espécie, se cuidasse bem, né, para que esses arranjos eles escolhessem espécies nativas, tomasse cuidado com relação à tubulação, que fossem árvores que o sistema radicular não afetasse os eventuais sistemas subterrâneos de telefonia, sistemas subterrâneos de água, de captação de água. Mas são arranjos muito interessantes que, como o Sheik falou, árvore é umidade, árvore é sombreamento, árvore é regulação térmica, precisa. As cidades estão muito cinza, as cidades estão muito quentes. Então, Águas Claras, né, é um exemplo disso, né? Tem pouca árvore e tem muitos estudos que mostram isso. Quanto mais árvore, mais regulação térmica, mais qualidade de vida. E não só isso, você tem também já tem todo um arsenal de pesquisa que mostra até mesmo influência psíquica. Então, o verde faz bem, o verde atenua, ameniza até mesmo estresse. Né? Estresse psíquico, você circula melhor, ameniza relações. Então, quer dizer, o verde faz bem. Então, agora, são arranjos muito locais, você não tem como ter uma política muito de fora, né, de cima para baixo. Tem que ser arranjos locais, isso. Gente, acho que tivemos, o nosso tempo não é muito longo, né, até por causa da noite também, todos tiveram atividades hoje durante o dia, e para nós é uma alegria ter essa sala agora aqui ainda com 30 pessoas, né, nesse horário, homens e mulheres de boa vontade. Acho que isso que é importante, né? E eu vou dizer a verdade que eu fiquei emocionado hoje com a fala do Sheik Rodrigo também. Me permite dizer, Sheik, eu considero você uma liderança jovem, né? Acho que é jovem sim, né? E com tanto vigor, com tanta vontade, dentro da sua religião também lutando por essa causa. Então, isso hoje para a gente foi uma unção também, a sua fala. E o Luiz também, né? Que maravilha, Luiz. Muito obrigado mesmo aí por contribuir com tanto conhecimento. E a gente vai ter outras oportunidades também. Alguém ali no grupo disse, né, que talvez teria que ter um outro momento também para continuar. Eu vi que ali no final você teve que acelerar, né? Colocou o pé no acelerador para ficar dentro do tempo, né? Mas a gente vai ter outras oportunidades também. Eu deixo, então, um momento aí para uma palavra final, né? De 1 minuto, 2 minutos para cada um, só para fazer uma saudação final, né? E nosso grande agradecimento mesmo, então, por essa noite. Sheik Rodrigo, posso. Bom, só tenho a agradecer a todos vocês, a você, Jonas, né? Ao Dr. Luiz, e com certeza é uma noite de aprendizado, né? O Dr. Luiz expôs muito bem com os slides dele, e com certeza trouxe dados muito interessantes e faz essa junção de ciência com religião, na verdade, dá para a gente tirar, na verdade, um bom aprendizado, né? Então, que não sirva só de teoria, né? Que comece a prática, e a prática começa hoje mesmo, né? Então, aquele que entendeu o recado, aquele que de verdade está consciente, que ele comece a fazer hoje mesmo, não fica esperando na prática, se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser, que nada acontece na vida, né? Então, que comece hoje a mudar, se realmente entendeu o recado, é hoje. Obrigado, Luiz. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, aprender muito com vocês, aprender muito com o senhor, Sheik, uma inspiração.
O senhor é um ariete, está desbravando dentro da sua religião também, dentro da sua alçada. É um exemplo para a gente, né, uma iniciativa, uma liderança que está desbravando caminhos. Parabenizo, né, todo o seu protagonismo, para mim é uma inspiração, né, e está desbravando selvas aí, né, então parabenizo, é realmente uma fonte de muita força para mim. E acho que a lição que fica é respeito, unidade, companheirismo, e perceber que a palavra religião tem a ver com religação, né, que nos religa, que nos irmana, que nos faz apesar das diferenças, né, unidade na diversidade. E uma coisa que o senhor falou, né, afeta todos nós, né, estamos todos nessa barca, né, e se afeta, então assim, temos todos a perder, né, se perdermos essa luta, e temos todos a ganhar se ganharmos essa luta, então que lutemos juntos, né? Então, obrigado, Jonas, por estar aqui, obrigado a todos que ficaram, e que bom ter vocês como companheiros de luta, né? Se a gente perder, que bom que perdemos juntos, né? Porque perder com vocês já é uma vitória. Acho que é isso então, gente. Não sei, Eva, se você que está na coordenação mais geral dos encontros, tem algum recado? Eu estou aqui maravilhada, eu quero agradecer, teremos, né, a próxima encontro, vai ser com o padre Marcial Massaneiro, né, que vai ser sobre a religião católica, também vai ser bem especial, convido até, né, o Sheik Rodrigo, se quiser participar, e daí dia 3, gente, anotem aí na sua agenda, que vai ser um momento celebrativo, que a gente vai ter um momento, tá? Isso aí. Muito obrigada a todos. Obrigado. Eu aproveito só para divulgar também, né? Eu coloquei ali no chat o nosso canal, o canal do CEPAT do YouTube, tá bom? Se alguém quiser conhecer, quiser participar de alguns dos nossos debates, está lá disponível. Tá? É isso, gente. Então, paz e bem para todos e sigamos juntos.